Bom dia, Rebeca. Bom dia, Luiz Carlos, Azenha. Bom dia, Ana Prestes. Um prazer, viu, estar novamente com vocês aqui no Fórum. Mauro Lopes está de férias? Merece. Descansar um pouco, precisa. Só surfando, viu, Rogério? É bom descansar um pouquinho que precisa, né? Precisa dele renovado. Bom. Obrigada por ter vindo, Rogério. Tá dando um retorno aí no nosso áudio. Aí eu vou pedir para você fechar o áudio para fazer pergunta. Eu estou escutando, parece que está falhando um pouquinho, mas estou escutando. Então, eu vou fechar o seu áudio, Rogério, porque dá eco para a gente aqui, tá bom? Isso, aí quando eu vou falar, pode abrir, tá bom? Vai lá, Ana. Nossa, tantas perguntas. Vamos começar. Posso começar, gente? Vou fazer aqui a primeira pergunta, a Zenha, a Rebeca. Vou começar pelo tema que mais mobilizou aqui o programa, ou um dos que mais mobilizou aqui o programa ao longo dessa semana, que foi a presença do general Heleno lá na CPMI. Queria saber da sua avaliação. O que foi aquilo, Rogério? Nossa, ali foram absurdos vários, em várias dimensões. Queria que você nos contasse como até tecnicamente dentro da CPMI pode ser aproveitado, né, esse testemunho, essa oitiva, né, que houve com ele, e quais são as consequências futuras. Eu acho que foi positivo e era necessário que um general que participou da articulação da tentativa de golpe e que no passado dele foi alguém que também participou do processo de direção da ditadura militar no Brasil, fosse ouvido na CPMI, porque nós estamos exatamente neste período de ver quem articulou este golpe, quais foram os elementos centrais dessa tentativa golpista no Brasil, de não deixar que o presidente Lula tomasse posse e fizesse com que um golpe se estabelecesse e a Constituição fosse rasgada para a instalação de um regime autoritário. E hoje nós não temos dúvida que isso aconteceu. A delação que Mauro Cid está fazendo, que uma parte já vazou, já nos tinha deixado isso claro o dia que o general Heleno foi, que era aquela fatídica reunião em que Mauro Cid menciona, onde os 3 comandantes das Forças Armadas foram chamados pelo presidente Jair Bolsonaro para ver como se daria o golpe, e que até uma minuta apresentada pelo tal de Felipe Martins, que é aquele supremacista branco que tinha ido na CPI da Covid e tinha feito gestos supremacistas brancos, e, aliás, era, evidentemente, alguém que era negacionista da vacina, da ciência, etc., que tinha saído de lá escorraçado pelo que fez e virou assessor do presidente Jair Bolsonaro, assessor de assuntos estratégicos internacionais. Imagina, o cara é um fascista, supremacista, já julgado por racismo, e é aproveitado no governo e vai numa reunião com generais apresentar um minuto de golpe. Então, imagina que golpe seria esse, com o comando das Forças Armadas, Jair Bolsonaro e um fascista escrevendo o que seria a minuta deste golpe e a decretação da garantia da lei e da ordem. Essa delação do Mauro Cid, ela é bombástica. Então, o general Heleno já foi lá com a CPMI tendo conhecimento disso. E este general Heleno se reuniu antes desta reunião com Jair Bolsonaro e foi consultado. Então, nós tínhamos muitos elementos. Ele trazia as pessoas que estavam no acampamento, articulava, dava orientação, eles voltavam para o acampamento em frente ao quartel para poder articular até atentados terroristas, como foram os atentados que eles tentaram a bomba, e tinha outros que viriam, outras bombas que viriam, para causar o caos no país e justificar a intervenção das Forças Armadas. Então, o general Heleno, no GSI, foi elemento essencial deste golpe. Então, ele já apareceu lá, no nosso entendimento, como um general golpista. E revelou tudo isso, né? Um ditador, não consegue escutar nada, quer só dar ordens,
e por isso ficou extremamente nervoso, xingou a relatora, mentiu descaradamente, foi desmascarado na mentira, não suportou isso e deu um show de horrores, defendendo, inclusive, as teses que sempre defendeu, autoritárias no país. Então, acho que foi um depoimento exemplar, servirá, sim, para o nosso relatório. Com certeza será indiciado, junto com outros generais, como Braga Neto, que nós já temos também muitos elementos, espero que vá lá ainda, e outros, né, como o Garnier, que o próprio Mauro Cid cita, que era o almirante responsável, então, por dizer que levaria as tropas da Marinha para o estabelecimento do golpe, também terão que ser indiciados. Então, acho que já existem generais, coronéis da Polícia Militar, alta cúpula golpista estará indiciada, claro, junto com o principal responsável por isso, que é o Jair Bolsonaro. Muito bom, Rogério. Vamos ouvir aqui, então, a participação do Rogério, né, lá na CPMI. Vamos colocar um trechinho aqui e a gente comenta. As ações deles servem como testemunha. É isso que está provado agora, se eu queira ou não. Eu vou iniciar pedindo à nossa mesa que possa passar aqui o vídeo 8 para mim, que é uma fala do general agora mesmo nessa reunião. Quero esclarecer que o tenente-coronel Mauro Cid, ele não participava de reuniões, ele era ajudante de ordens do presidente da República. Não existe essa figura do ajudante de ordem sentar numa reunião dos comandantes de força e participar da reunião. Isso é fantasia. Isso é fantasia. A mesma coisa... Bem, fantasia. Passa, por favor, a imagem 7. Palácio do Planalto, reunião com o ministro da Defesa e comandantes das Forças Armadas. Participam ali da reunião o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, o secretário-geral do Ministério da Defesa, Almir Garnier Santos, aquele que é golpista, está lá o Mauro Cid. E o general Heleno, que disse que ele também não costumava ir nas reuniões do Comando das Forças Armadas. Se eu quiser, eu pego o vídeo, se eu acabou de dizer isso. Está lá também. O senhor mentiu? De jeito nenhum. Eu era convocado quando o presidente precisava de um órgão de inteligência participar da reunião, ele me convocava, eu comparecia à reunião. E o Mauro Cid não sentava à mesa? Não, jamais. O senhor mentiu para a gente, o senhor me desculpe. Hã? O senhor não faltou com a verdade com a gente, eu vou explicar por que o senhor fez isso. Na verdade, o senhor quis proteger o Jair Bolsonaro como se Mauro Cid, e assim estava sendo interpretado, não participava das reuniões e, portanto, não podia fazer delação. Mas aí está Mauro Cid sentado à mesa, como sentou sempre, e ouviu tudo aquilo que foi dito. Então é óbvio. Deputado, e aí, gente? Quem é que estava gritando ali? Me pareceu o seu colega de Minas. Fora da mesa, fora da mesa. E qual é a relevância do Mauro Cid estar sentado na mesa ou não estar sentado na mesa? E depois ainda, deputado, disseram o seguinte: isso é uma reunião antiga, o Bolsonaro não estava tramando o golpe dessa foto. Foi só uma reunião que o Mauro Cid foi? É claro que não. Essa é que nós conseguimos a foto. Mas se nós vasculharmos aí, nós vamos ver Mauro Cid em tudo quanto é lugar. Inclusive no dia em que o próprio general Heleno participou da reunião com o hacker e tomaram café da manhã juntos. Esse dia, Mauro Cid estava presente, escutou tudo que o hacker conversou com Jair Bolsonaro, e nesse dia do hacker, que também é muito importante, o que Jair Bolsonaro queria é que o hacker fraudasse uma urna de mentira, uma urna fake, e fizesse uma propaganda de que as urnas eram violáveis, que votando 22, o resultado saía 13. E com isso também era outra tentativa de incendiar o processo eleitoral, que ele já sabia que seria derrotado. Então, tudo Mauro Cid ouviu e participou. Então, é claro, quem gritava, eu nem sei quem foi. Depois todos passaram a gritar apavorados, porque o general foi pego na mentira.
E eles são assim, aí eles querem distorcer os fatos. O que o general quis dizer é aquilo que eu coloquei, que Mauro Cid era uma testemunha mentirosa, que não sabia dos fatos, que de nada participava, que era apenas um ajudante de ordens. Nisso ele pecou, disso ele recebia ordens. Então, pelo menos isso ele confessou. Mauro Cid recebia ordens. Quem dá ordens é Jair Bolsonaro, isso ele deixou claro. Agora, Mauro Cid, eu falei com ele, tem 2 ouvidos e uma boca que está falando muito, e que, inclusive, vai delatar o próprio general Heleno, porque ele estava também nessas articulações. Agora, se nós temos conhecimento disso, por vazamentos e também por fotos, imagens que nós vimos agora, imagina a Zenha, Ana e Rebeca, imagina o que a Polícia Federal e o que o Supremo Tribunal Federal já tem nas mãos. Então, eu pergunto, Bolsonaro vai escapulir disso? De jeito nenhum. Ele foi o artífice desse golpe, agora vai ficando claro que ele próprio articulava, chamava general Heleno, Braga Neto, que foi seu vice. Braga Neto também foi fundamental na peça de tramar o golpe. Agora, felizmente, eles não conseguiram se impor politicamente para isso. Não havia ambiente internacional, porque se houvesse o golpe teria sido dado, e não havia também ambiente político. É bom lembrar que, terminadas as eleições, o próprio Arthur Lira, presidente, portanto, da Câmara, e também Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, ou seja, o Congresso Nacional, já havia reconhecido a vitória de Lula. Então, um golpe teria que ser um golpe contra o povo, que terminou as eleições, um golpe contra o Congresso e um golpe contra o Supremo. Era demais. As Forças Armadas não tiveram, portanto, condições de fazer isso. Foi o que ele tentou. Então, eles falam, não teve golpe, que golpe é esse que não teve arma? Não teve arma porque eles não conseguiram levar as Forças Armadas. Então, qual que era a intenção, já que as Forças Armadas não queriam participar no seu conjunto do golpe? Era, primeiro, convencer os generais, almirantes e a alta cúpula. Não convencendo, era criar o caos. Para criar o caos, precisava dos ultra-radicais serem estumados a isso. E aí o papel do general Heleno foi grande, porque ele saía, chamava os golpistas para conversar dentro do GSI, como nós vimos, 49 pessoas do acampamento foram visitá-lo. Ele falou que não tinha controle, não sabia quem era. Mentira, outra mentira. Ele escolhia quem era. Deputado, eles iam lá tirar foto do Heleno? Eu escolheria tirar foto com outras pessoas. Com o Heleno. Mentiroso. O general Heleno virou, além de tudo, um mentiroso. Desmoraliza, né, até o Exército. Esse sujeito devia ser banido, retirado até as estrelas que ele obteve um dia. Tanta mentira que ele falou, que as pessoas iam lá tirar foto. As pessoas iam lá articular o golpe. E ele incentivava isso quando saía lá do Palácio do Planalto, de onde estava trabalhando, e ia lá para o cercadinho dizer, olha, pessoal, podem continuar acreditando, as coisas não terminaram. Tanto ele fazia isso quanto Braga Neto. Tudo a mando de Bolsonaro. É um negócio tão óbvio, que eu acho que o general Heleno, indo lá, foi assim pedagógico para a sociedade brasileira compreender quem ele era. Ainda teve que escutar que a ditadura militar torturou a Dilma Rousseff, eu fiz questão de falar isso com ele, e que ele tinha, sim, o direito de ficar calado, ele tinha lá a presunção de inocência, ele tinha lá as garantias constitucionais todas, a dúvida, né? Inclusive do vídeo que eu coloquei aí, que a Fórum divulgou, que nós precisamos falar dele, falei que ele tinha o direito à dúvida ali. Enfim, tudo isso lhe foi garantido porque é da Constituição Democrática, coisa que a Dilma Rousseff não teve na época da ditadura, e foi torturada exatamente pelo coronel Brilhante Ustra, que foi elogiado por Jair Bolsonaro no dia do impeachment, em plena tribuna da Câmara Federal. Então, assim, eu acho que foi didático a ida dele, foi importante para que o Brasil conhecesse o que é um ditador. Continua ditador, foi ditador, aliás, um ditador da linha dura, que nem o Geisel ele queria que fizesse a distensão lenta, gradual e segura, que era nada mais, nada menos que a continuidade da ditadura. Mas ele queria uma linha mais dura, que não tivesse distensão nenhuma e que permanecesse a ditadura sanguinária, como ele imaginava na cabeça dele. Esse é o general Heleno.
Ô, deputado, vamos trazer um convidado especialíssimo nosso. Ele acordou cedo hoje, inclusive, para participar da sua entrevista. E acho que ele tem muitas perguntas importantes, inclusive sobre os áudios da Fórum. É o Renato Rovai. Renato Rovai caiu da cama. Rogério, deputado, eu costumo dizer assim, a reação que acontece lá na CPMI, essa reação na CPMI que o senhor provocou é o que mede o sucesso da fala. Quando o senhor acabou de falar nesse trechinho aí, o senhor notou que todos saíram gritando para tentar abafar. E aí, já me antecipando, porque o Rovai vai seguir fazer uma pergunta agora, ou as perguntas, eu só queria lembrar ao senhor que o general Heleno se negou a dizer se estava ou não na reunião com o hacker. Rovai, muito bem-vindo, bom dia para você. Bom dia, Zenha, bom dia, Rebeca, Ana, Rogério. Não vou ficar fazendo as perguntas, não. Vim aqui só para prestigiar a vinda do Rogério, conversei com ele ontem à noite e passei para ele uma matéria que está na manchete da Fórum hoje, né? Que é sobre o homem-bomba do caminhão, né? Sobre a história daquela bomba que podia ter matado centenas, talvez até milhares de pessoas ali naquele local, e que ontem, a partir de uma denúncia de uma pessoa que nos procurou, a gente começou a apurar isso, de que a bomba, ela tem um registro, né? Dá para ver aí na foto, onde consta o número 01, Rogério. E nessa foto aí dá para ver, ó, 01, bomba 01. E a gente conversou com o nosso agente oculto, a nossa fonte da Polícia Federal, que nos passou tudo o que aconteceu no dia 12 de dezembro, lá do dia 13, ele já denunciou na época o envolvimento do GSI, coordenado à época pelo general Heleno, e ele falou que sim, e ele conta a história desse 01, dessa bomba 01, o que indica provavelmente, né, depois a gente pode até ler alguns trechos da matéria, não sei, eu posso fazer isso, ou se a Rebeca quiser, enfim, e ele conta, Rogério, que muito provavelmente a gente tinha mais do que uma bomba. Mais do que uma bomba. Porque não se justificaria ter uma numeração numa bomba única. Olha a fala dele, desse agente da Polícia Federal. É certo que havia outros artefatos explosivos espalhados que seriam detonados. O próprio depoimento do George Washington e as investigações da PCDF, além daquilo que chegou à APF até agora, mostraram isso. Assim como no relato do outro condenado que foi preso, que aponta para o fato de que haveria uma sequência a ser executada de acordo com o plano estipulado, debatido e construído lá dentro do QG do Exército, do chamado Forte Apache, aqui em Brasília. É um fato essa ideia de sequenciar os atentados com base nesse plano gestado na frente dos quartéis. E ele fala outras coisas, Rogério, e aí eu acho que a gente ganha uma outra dimensão para essa história, né? Posso fazer um acréscimo antes do Rogério, Renato? Quando a Polícia Federal foi à casa, ao apartamento que o George Washington tinha alugado em Brasília, era um predinho, o prédio em cima e os estacionamentos embaixo. Assim, quando ele estacionou o carro dele, isso está no documentário da Fórum, quando ele estacionou o carro, quando abriram o carro dele que estava estacionado ali, eles encontraram, Rovai, outros detonadores. Se você olhar ali a foto, o 01 está no detonador. Aquilo é um aparelhinho elétrico, aqui, ó, o 01 está nesse detonador. Isso é um aparelho. Eles encontraram vários outros detonadores dentro do carro, além
de bananas. Isso não é bem uma banana, emulsão explosiva. Também, então faz todo sentido essa denúncia da Fórum. Parabéns à Fórum, Rovai. Pois é, e Azen, acho que vale a pena você escrever uma nota sobre isso hoje, viu? Lembrando isso, porque ficou... E a gente fazer esse corte do documentário até para o 11h30 já, para mostrar isso, se você quiser entrar com a gente lá. Mas, Rogério, eu acho que a CPI precisa... Esse depoimento ganha uma outra relevância. A gente podia ter vivido uma série de atentados. Eu acho que é isso que está por trás dessa primeira bomba. Hoje, inclusive, ia lá na CPI, foi desmarcado, o outro sujeito da bomba, o tal Alan Santos, foi desmarcado porque o presidente hoje não podia ir, estava muito quórum, muito baixo, e, de certa forma, o assunto da bomba nós já tratamos. Mas é importante ressaltar duas coisas aí. Lembrar também, o Azenha, nesse documentário aí que você vai escrever, nesse texto, que tinha também já a bomba na rodoviária. Isso a Polícia Civil de Brasília já detectou e está no resultado do trabalho da Polícia Civil já terminado. Então, eles iam explodir também a rodoviária em Brasília no seu andar superior. É bom pegar os detalhes disso, mas o policial civil responsável pelo processo depôs na CPI do Distrito Federal e revelou isso. O Chico Vigilante, que é o presidente lá, tem detalhes para passar desta bomba que explodiu na rodoviária. Só isso são duas. Tinha de Taguatinga 3. E teve depois as outras bombas que explodiram as torres de energia depois do dia 8. Vocês lembram? Aquilo também foram bombas que explodiram as torres. Então, provavelmente, seria, sim, uma sequência de bombas. Eu acho que isso que a Fórum revelou, que hoje eu ia até abordar esse assunto lá, nós precisamos de fazer a junção disso e até repassar isso também para que a nossa senadora Elisiane, que já está atenta a isso, possa colocar a dimensão maior disso no relatório da CPMI. Acho que é muito importante esse caso, porque era uma sequência de bombas, para que essa sequência despertasse nas Forças Armadas a necessidade, entre aspas, de uma intervenção para parar o caos, que era o objetivo deles no golpe. Isso é bom a gente ir olhando, porque nós tivemos por um triz de ter um golpe no Brasil mesmo, pessoal. O Bolsonaro trabalhando para isso, alguns generais de frente determinados a fazer isso, Almirante querendo fazer, e eles articulando como fazer esse estupim, né, essa pólvora ser acesa e aí estilhaços para todo lado que justificasse isso. Mas o outro detalhe é o Wellington Macedo, que é aquele que ficou calado, o outro da bomba, né, o foragido, que era também comunicador aí do bolsonarismo. Ele está delatando, viu? Pelo que nós sabemos, ele já faz parte da delação. E a delação dele são para dois fatos importantes da delação dele, pelo que eu estou sabendo. São os financiamentos, os financiadores que estavam lá no interior do acampamento e como funcionava o acampamento e que articulações tinham lá dentro. Ele vai revelar muito do acampamento dos financiadores e como é que era articulado dentro do acampamento estas ações, inclusive terroristas. Então, acho que o Wellington Macedo passou a ser uma outra dor de cabeça para o bolsonarismo e, pelo que eu soube, ele já iniciou essa delação. Então, vamos até confirmar isso. Nós chegamos a ver se ele faria delação via CPMI, mas depois eu tive a informação que ele já estava fechando isso com a Polícia Federal e a PGR. Então, é um outro dado importante. E deixa eu aproveitar a questão dos áudios também, né? Porque o general Heleno negou peremptoriamente que aquele áudio era dele. Eu digo áudio onde várias vezes durante o processo foi colocado como dele para incentivar os golpistas a permanecerem em frente aos quartéis e depois fazerem os movimentos golpistas. Ele nega aquele áudio que a Fórum colocou. E eu coloquei no dia para ele escutar, ele falou, não é meu, com certeza não é, isso é fraudado. E existe aí o laudo da Universidade Federal do ABC,
Eu vi também a perícia, né, feita pelo professor da faculdade da Universidade Federal do ABC, e o laudo. Ele nega. A notícia que eu tenho para vocês é que eu conversei ontem com a senadora Elisiane, que é a relatora, e ela vai remeter o áudio, bem como o resultado do laudo da universidade, da perícia, para que a Polícia Federal possa fazer uma perícia definitiva sobre isso. Quero lembrar que a perícia da Polícia Federal é muito isenta, muito técnica e muito competente. Contar para vocês uma história. Quando o Aécio Neves queria cassar meu mandato lá na Assembleia Legislativa, ele tinha aquela lista de furnas que eu denunciei, que foi feita por gente dele, relatando e delatando como que Aécio Neves fazia um conjunto de caixa 2 nas eleições. E ele negava isso. E tinha a lista, inclusive, de deputados, senadores, pelo país afora, que receberam dinheiro do caixa do Aécio. E ele negava essa lista de furnas, dizia que eu falsifiquei a lista, quiser caçar meu mandato, uma confusão. É um outro caso, eu conto depois com detalhes. Aí, esse laudo, felizmente, nós conseguimos o laudo original. Ele foi para a Polícia Federal e a Polícia Federal fez a perícia e mostrou que era verdadeira a tal lista de furnas. Com isso, a Aécio não conseguiu caçar meu mandato, nem na Justiça e nem na Assembleia Legislativa. Então, é bom a gente colocar esse laudo agora, esse áudio do general Heleno, para ser periciado pela Polícia Federal. Então, a senadora fará isso, viu? Muito bem, Rogério. Você está sem som, Rebeca, não sei se você está falando. Rogério, temos mais alguns minutinhos contigo? Você tinha perdido até 7h30? Dá tempo ainda? Dá? Bom, dá mais um pouquinho, dá. Eu tenho que sair daqui, ainda tenho que arrumar o resto da minha mala ali, 7h45, eu tenho que sair correndo. Então, até 7h35, 7h40 no máximo. Tá, queria te perguntar o seguinte, algumas pessoas até perguntaram também aqui no chat. A CPI está caminhando para o fim, quais são os próximos passos, como é que você vê o desfecho dessa CPMI e também as consequências, né? O que pode ser mais forte, como que a CPMI vai conseguir ajudar mais fortemente exatamente nessas investigações e nesses processos que estão sendo montados aí em torno dessas figuras principais do golpismo. Ana, deixa eu aproveitar, alguém está perguntando ali se ainda corremos isso de bombas, etc. Na verdade. É o Daniel. A pergunta é importante, porque eu acho que esse bolsonarismo é uma vertente para o fascismo e também para o terrorismo. É impressionante como vocês viram a atuação dos deputados e senadores, como é que eles estão nervosos e imaginam que está nessa base deles. Então, eles perdendo espaço e etc., eles não têm nenhum respeito com a institucionalidade. Então, para isso, virar grupos paramilitares, etc., é arriscado, sim. Nós temos que ter toda atenção com isso, porque podem, sim, ter, a partir dessa ultra-radicalidade, uma vertente para o terrorismo, coisa do tipo. Então, acho que o Brasil precisa ficar atento nisso, os órgãos de segurança, para que a gente detenha isso. Todo cuidado é pouco com esse pessoal. Eles são capazes de tudo. Isso não são apenas palavras que a gente joga ao ar agora. A gente viu esse procedimento deles, da tentativa de golpe, e eles são capazes de tudo, e eram capazes de tudo. Então, é um risco, eu não diria iminente agora, mas que possa existir uma vertente que vá para o terrorismo, é possível que exista, sim, porque são muitos deles fascistas, neofascistas e assim por diante. Você tinha me perguntado, acabei esquecendo, sobre os rumos da CPMI. Olha, nós estamos chegando ao final. Agora, o principal que vai haver na CPMI é a elaboração do relatório pela senadora Elisiane. Ela é uma senadora que tem os dados todos acumulados, é muito competente, vocês viram isso. E a senadora foi se impondo enquanto uma relatora
com todas as condições, né, de fazer esse trabalho, nos apresentar um relatório consistente a ser aprovado. E no relatório dela, me parece evidente, o principal indiciado será Jair Bolsonaro pela série de crimes que nós já estamos vendo, que ele cometeu durante esse processo em relação a golpe, mas também em relação à corrupção, porque uma coisa se entrelaçou à outra. Nós vamos ter novidades aí de outras vaquinhas, viu? Vamos ter novidades de outras vaquinhas aí. Além da vaquinha do Bolsonaro, que deu 17 milhões, depois disso fizeram outra. Isso vai ter novidade ainda. Então, eles fazem e financiam, através deles, o movimento neofascista que eles trabalham no Brasil. Mas, enfim, ela tem condições de fazer um relatório que já indicie Bolsonaro, tanto pela questão do golpe, quanto também pelo processo de corrupção, falsificação de cartão de vacina para fugir do Brasil. Tem muitos crimes que ele cometeu aí que estarão lá, enquadrando Jair Bolsonaro. Então, o principal agora é, com certeza, o relatório. Eu acho que ainda vamos ver se ouvimos o Braga Neto, está marcado para o dia 5, e eu achava muito importante escutar esse Felipe Martins, que é esse que entregou a tal da minuta do golpe, porque ele é emblemático. O cara, afinal de contas, era um fascista que estava lá na cozinha do Bolsonaro. Seria bom se tivéssemos tempo. Agora, o presidente da CPI, ele quer dar foco numa coisa que a oposição está pedindo, que é para escutar alguém da Força Nacional. É uma cortina de fumaça, esse negócio de dizer que a culpa é de quem não deteve os fascistas para quebrar. É evidente que pode ter havido falha, mas isso não é a essência da tentativa de golpe, foi um processo. Então, eu acho que esse Felipe Martins era alguém que nós precisávamos de escutar, e o Garnier. Além disso, a quebra dos rifes de Bolsonaro e Michele, que vão dar em outras vaquinhas e vão dar também em outras análises de corrupção. Esses 3 elementos eram para a gente ainda importantes. Não sei se vai dar tempo e se a gente tem condições políticas de aprová-los, devido à posição que o presidente está de só aprovar questões que são feitas por acordo. E não existe acordo com eles em torno desses 3 pontos, né? Mas eu acho que seria importante ainda para ficar mais claro. Mas, se não tiver, eu acho que nós já temos elementos para fazer um relatório muito consistente. Muito bom, muito bom. Obrigada. Boa viagem, obrigado, então. Rogério. Boa viagem. Obrigado. Parabéns pela sua atuação. Muitos parabéns para você aqui nos comentários. A sua atuação firme, né? E o Rogério, às vezes a gente olha alguém lá fazendo perguntas e fala assim, será que esse cara leu alguma coisa? Não, o Rogério, ele sabe de tudo. As perguntas dele são sempre na veia. E aí ele deixa o povo gritando lá no fundo, xingando, tentando abafar a participação dele. É isso aí, Azenha, Rebeca, Ana, obrigado. Mas é muito estudo, muita madrugada aqui também lendo isso. Tá? Minhas pastas cada dia enchem mais, mas é preciso ler, saber direitinho, porque as oitivas, às vezes, pode parecer que não é nada, se fica em silêncio, mas a gente vai descobrindo, né? E depois pede também os dados, e chegam muitos dados lá que ainda não foram revelados, que estarão também no relatório da Elisiane. Então, muito obrigado aí, companheirada. Nós continuamos aí sempre na luta. Dá um abraço aí para o Rovai e para o Mauro Lopes também. Um abraço a todos e todas. Um abraço, Rogério.